Aê, galera do @cast! Estamos de volta agora com conteúdos diferenciados, conteúdo todo dia, para você, amigo produtor, estar sempre informado e atenado com o que há de novo, com o que há de melhor e com o que há de atual sobre a agricultura diversa nesse nosso Pará maravilhoso, não é não, Ariel? Exatamente, Paulo. É uma grande alegria retornar aí com a galera do @cast e a gente tá aí com o projeto de trazer com uma frequência muito maior, né, Paulo? Esses conteúdos e chamar aí a galera que vai somar cada vez mais com a gente e também com o pessoal de casa, o pessoal que escuta a gente aí, seja em casa, seja nos carros, tá ouvindo a gente aí no Spotify, no YouTube, seja onde for. O nosso intuito é oferecer o melhor para vocês. E hoje a gente vem aqui com um tema muito especial e nada fácil de lidar, que nada mais é do que plantas daninhas. Paulo, e aí? É um tema relevante? Fala a tua opinião. É um tema muito relevante e é um tema imprescindível para o produtor. Por quê? O nome já fala, plantas daninhas, ela causa injúria, né? Ela atrapalha o desenvolvimento da sua cultura principal, ela ser mal controlada, mal conduzida, mal manejada, vai trazer custos elevados para a lavoura, né? O produtor vai ter dor de cabeça, vai chegar ao ponto de o que eu faço, né? E já usei tudo que foi produto, mas será que eu estou usando do jeito certo? Estou usando o manejo correto? E eu vejo assim, o principal ponto, né, desse ponto de partida de planta invasora é você entender ela, a sua botânica, a sua fisiologia, para você saber que metodologias você vai utilizar, né, tecnologias de aplicação, porque é diverso, né, no mundo de hoje. Exatamente, Paulo. E aí, algumas palavras-chave que você usou aí, como botânica, fisiologia, que aparentemente são palavras estranhas pro pessoal que está em casa, pessoal que está ouvindo a gente, tecnologia de aplicação, tudo isso a gente vai mastigar e buscar entregar da melhor forma possível aqui para vocês ao longo desse episódio, dessa nossa conversa de hoje. E aí, Paulo, é o seguinte, cara, o conceito de plantas daninhas, de certa forma, você já comentou aí. E esse conceito, ele é nada mais, nada menos do que um conceito que a gente chama de antrópico. Por quê? A gente diz que ela é daninha a partir do momento que ela está prejudicando a nossa agricultura. Então, prejudicando a nossa agricultura, a gente está tendo um olhar de seres humanos, né? E o conceito antrópico, ele nada mais é do que isso. Você tem plantas que estão reduzindo a produção, estão atrapalhando de alguma forma. E por que a gente não trata como ervas daninhas, plantas invasoras? Por quê? Ervas daninhas a gente acaba reduzindo ali a um determinado grupo, que são prejudiciais à agricultura, mas não somente esse grupo. Tem também outros grupos de plantas. Se a gente fala de ervas daninhas, a gente está tratando de plantas herbáceas. E aí existem algumas plantas herbáceas que são prejudiciais, são plantas daninhas, mas não necessariamente todas. E além disso, não é apenas o grupo das herbáceas que são plantas daninhas. Tem também grupos das trepadeiras, né? Tem plantas arbustivas, né? Que, por exemplo, principalmente em pastagens, a gente observa muito e a gente tem que entrar com grupos químicos específicos de herbicida para conseguir controlar. É importante aqui a gente frisar sempre que herbicida não é o único meio da gente lidar com a planta daninha, né? Que não é nada fácil de conviver com ela, mas é passarinho que traz sementes, próprio vento, próprio vento, animais, água, máquinas agrícolas trazem, principalmente aí para quem trabalha com grão. O próprio produtor mudando de área em área, de talhão em talhão, né? Ele traz isso nas suas vestes, traz semente na bota, isso daí dissemina. Ariel, só fazendo um gancho em cima do que você falou, é muito importante esse detalhe do conceito de plantas daninhas, porque depende de como eu enxergo isso. Exatamente. Porque, por exemplo, se eu for olhar para o lado do agricultor, de fato, elas acabam trazendo injúrias, né, e acometendo problemas na minha produtividade por conta da competição. Agora,
se eu for olhar pela perspectiva, por exemplo, de um apicultor, elas já não são plantas invasoras ou algo que vai trazer um problema. Pelo contrário, ela já é chamada de pasto apícola. Exatamente. Então ela já é uma benfeitoria para o cultivo principal, que são as abelhas, a produção de mel. E aí todas as outras culturas adjacentes, como por exemplo um capim, uma árvore que não seja frutífera ou que não seja da aptidão da abelha que está sendo criada, ela acaba sendo uma planta invasora porque ela vai trazer uma sombra demais e aí eu vou perder metragem quadrada, né, que eu poderia ter algum tipo de vegetação que ia me proporcionar, né, para o cultivo de abelha, um pólen, um néctar a mais. Então, é interessante essa questão do conceito, porque depende da perspectiva que eu vejo. É igual aquela figura, é um 6 ou um 9, né? Depende de quem tá olhando. De quem tá olhando e como você tá vendo. Exato. E nem sempre vai estar errado ou vai estar certo. É como você tá falando, depende da perspectiva. E aí, Paulo, muita gente fala, é uma planta indesejada, é uma planta invasora. Na verdade não, porque ela não necessariamente está invadindo, né? Muitas vezes é simplesmente o próprio processo da natureza que está trazendo essa ocupação. Porque se o solo está descoberto, é muito melhor ter ali uma planta daninha do que um solo descoberto sofrendo erosão, né? Então tudo isso a gente tem que saber manejar e entender o que aquela mensagem, o que um solo descoberto ou o que uma grande quantidade de plantas daninhas está nos dizendo para a gente saber lidar e buscar controlar isso na medida do possível, né? Excelente, Ariel. Então, para você aí de casa, amigo produtor, que pegou papel e caneta, anotou essas dicas importantes sobre o conceito, né, do que são essas plantas invasoras, erva daninha, vegetação, né, espontânea, como algumas pessoas gostam de falar. E aqui agora nós vamos entrar num segundo tópico, né, desse momento de podcast, sobre os prejuízos causados, né? Quais são os prejuízos causados, né, pelas plantas invasoras? E existem vários, né? Não existe uma receita de bolo, uma cartilha específica. Exato. Porque depende da cultura principal que você tá manejando, né, que você está cultivando. E depende dos tipos de planta invasora que você está tendo, porque cada uma delas vai ter uma arquitetura, né? Dentro da sua botânica, da sua fisiologia, elas vão ter uma arquitetura que vai proporcionar um arranjo diferente e ocupando um espaço diferente naquele meio geográfico onde está o plantio. Exatamente. Por exemplo, se você é um produtor de hortaliça e você ter plantas invasoras de porte baixo ou porte médio, ela vai competir diretamente com a sua cultura principal, porque ambas elas têm uma altura parecida. E aí você vai ter competição por quê? Por água, por luz, por nutrientes e, acima de tudo, a efetividade do seu plantio vai acabar diminuindo. Porque quando você faz uma análise de solo, você faz uma análise de folha, você estabelece ali um protocolo de manejo para a sua cultura. Você não faz isso considerando perdas por você ter plantas invasoras, né, Ariel? Exatamente. Então, quando eu olho, por exemplo, uma cultura do açaí, né, que é uma grande expertise que nós temos, você olha uma planta que tem um porte ereto, que tem um potencial de chegar a 8, 9, até superior a 10 metros de altura, e você acaba tendo uma vegetação invasora ali, uma vegetação espontânea rasteira. Ela não vai trazer uma competição direta com a planta do açaí, porque ele tem uma estrutura radicular muito mais desenvolvida nessa idade do que a própria planta invasora rasteira. Agora, quando você já olha para um capim colonião, para um capim braquiária fora de controle, quando você olha para uma malícia, para uma embalbeira, por vegetações aqui do cunho amazônico, você começa a ver que são plantas que vão competir diretamente por água, que vão competir por nutrientes. E não existe uma cartilha para você fazer uma nutrição ou uma correção de solo complementar pensando nesse tipo de invasão, né? Nesse tipo de competição. Exatamente, até porque vai sair muito mais caro, né? E aí a gente lança a mão de algumas ferramentas, herbicida, roçadeira, entre outras
estratégias de cultivo, né? Porque, Paulo, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas os prejuízos eles chegam até a 30%. Né? Então, é algo muito significativo e que, retirando 30% da sua produtividade, talvez o seu lucro esteja indo todo ali, dependendo do tipo de cultivo que você tem. E além disso, você falou aí, por exemplo, no açaizeiro, quando ele está com uma idade mais elevada, com 9, 10 metros aí de altura, as plantas elas tendem a não causar tanto prejuízo, mas quando a gente vê um plantio novo, ali no primeiro, segundo ano, esse prejuízo ele é muito agressivo, né? E pode prejudicar a fase de desenvolvimento, de estruturação da nossa cultura de interesse, seja cacau, pitaia, açaí. E tudo isso o pessoal de casa aí pode estar passando a prestar atenção para que eles consigam ter uma nova visão, né, Paulo? Que não é porque tá com mato que tá ruim e não é porque tá sem mato que tá bom, né? Porque um solo descoberto é um tanto ruim, mas também um solo totalmente tomado por plantas daninhas e atrapalhando o nosso cultivo, ele é extremamente prejudicial. Isso é verdade. Você tem que entender que o solo ele é vida. Então, a partir do momento que você tem uma cobertura, né, um material vegetal ali recobrindo o solo, você vai aumentar a atividade microbiana do solo, você vai estar enriquecendo esse solo com matéria orgânica, você vai evitar erosão, você vai evitar diversos outros problemas mecânicos causados pela chuva, né, e as intempéries, né, de um campo 100% aberto. Então, assim, existem suas vantagens, por isso que é importante você saber fazer o manejo correto, Ariel, Exato. dessas plantas invasoras, você ter um cronograma de controle. Por quê? Porque se você utilizar a mão de herbicida constantemente, você vai agredir o solo. E a microbiota. Você vai afetar a microbiota, que ela vai diminuir muito essa flora de microbiota. Consequentemente, o seu custo por hectare vai aumentar. E pensando em plantio posterior que você vai estar fazendo nos anos subsequentes, você vai observar que vai ter uma redução na sua produtividade. Exatamente. E aí a gente costuma dizer aqui, turma, na Arroba Produtiva, que de certa forma o solo é o maior patrimônio do produtor. Por quê? A cultura ela pode estar ali dando um retorno hoje, só que pode vir alguma praga, alguma doença, acontecer alguma intempérie que venha a prejudicar para quem mora em regiões aí que tem geada, né? Tem que fazer uma rotação de cultura. Exato. E o solo não está favorável. Exato. E aí a gente tendo um solo favorável, como o Paulo falou aí, que é o quê? Atendendo às demandas de fertilidade. A fertilidade, pessoal, ela não é somente a parte química do solo, ou seja, não é apenas nutriente. A fertilidade do solo, ela também diz respeito à relação de vida que tem ali, de insetos, né, que vivem no solo, de minhocas, de micro-organismos. Tem também a parte física do solo, ou seja, o seu solo está aerado, ele está macio o suficiente para as plantas terem capacidade de desenvolver as suas raízes. Então, tudo isso são questões que a gente tem que levar em consideração para tentar fechar essa engrenagem, né, e buscar aí altas produtividades, e tudo isso também passa pela questão das plantas daninhas. Isso é verdade, Ariel. Não só é verdade, como eu posso fazer um gancho aqui, ressaltando que se você não fizer uma boa fertilidade de solo, que isso é imprescindível para qualquer cunho de agricultura, você precisa entender que se eu tiver um solo muito ácido, que eu não faça uma correção necessária, conforme a análise de solo determina para aquela cultura, você acaba dificultando, né, inibindo o desenvolvimento e a proliferação de micro-organismos, porque eles também precisam de condições de pH favoráveis para o seu desenvolvimento. Outro detalhe, por exemplo, é você ter raízes muito superficiais por conta de alumínio no solo, que além dele limitar o tamanho das raízes da sua planta, ele vai estar com um ambiente tóxico ali para esse desenvolvimento radicular. E aí isso também abre uma brecha, né, para plantas daninhas específicas se desenvolver com maior facilidade e com um volume muito maior. Por exemplo, a vassoura de botão. Exato. Nós observamos bem, temos feito aí ao longo desses últimos 6 anos mais de 200 análises de solo
E nós observamos que em solos que o pH está entre 4 e 4,6, a presença de vassoura de botão é muito grande. Exatamente. Isso se dá pelo excesso de acidez. Então, uma das maneiras que nós podemos enxergar, né, Ariel, que como é que eu posso diminuir os meus custos, né, os meus prejuízos advindos, né, das plantas daninhas. E uma delas é essa, né? É você utilizar o calcário. Não diretamente você precisa utilizar o herbicida, porque uma vez que eu melhoro o meu pH, eu proporciono para minha planta condições favoráveis para sua raiz tomar aquele espaço. Automaticamente ela não vai dar espaço para a planta invasora vir. Exato, Paulo. E isso daí é muito importante, porque a vassourinha de botão ela gosta muito de solos ácidos. Então, quando você não faz a correção, a calagem direito, vai vir muita vassoura de botão e você vai ter que gastar com muito herbicida. Exato. E, por exemplo, Paulo, muito boa a tua fala, eu gostei demais mesmo. E assim, eu queria chamar a atenção aí pro pessoal de casa, pessoal que escuta a gente aí nas estradas da vida, que se possível até escute novamente essa fala do Paulo, porque nessa fala ele aborda muita coisa que vai facilitar a sua vida. Então, não é porque a gente está tratando de plantas daninhas que a gente vai ficar retido apenas ao miolo do herbicida. A gente tem que ter uma visão holística do sistema como um todo. E quando a gente faz a calagem, a gente tem até a presença de plantas daninhas, porque elas não vão deixar de vir, mas que são plantas que a gente consegue lidar com moléculas um pouco menos agressivas ao meio ambiente e que a gente consegue ter um intervalo aí entre aplicações muito mais longo. Então, quando a gente tem um pH aí ideal, que a gente costuma dizer aí que para cultivos amazônicos fica entre 5,5 e 6,5, né? Se estiver próximo a isso, está melhor. Que a gente tem essa possibilidade também de usar herbicidas de maneira mais estratégica e de maneira mais inteligente. Por quê? Quando a gente tem as cargas, você imagina aí o solo como se fosse uma pilha, onde você tem cargas positivas e cargas negativas. Então, quando a gente tem um solo com cargas balanceadas, a gente consegue ter uma flexibilidade de manejo muito maior. Então, a gente consegue, dessa forma, fazer aplicações de herbicidas sem causar grandes prejuízos para a microbiota. E tudo isso, gente, calagem parece uma coisa simples. E tem um grande amigo nosso, o Ellison Mota, que ele até fala que o calcário é o pai do adubo. E por ele ser o pai do adubo, ele também é o pai, de certa forma, da fertilidade de solo, né, Paulo? Porque a gente acaba tendo uma facilidade muito grande por usar o calcário. E aí, Paulo, me vem também uma questão muito importante, que é a seguinte: como é que as plantas daninhas elas causam prejuízo para as plantas? Seja um cultivo de pitaia, de cacau, de feijão calpi. Como é? Por que as plantas reduzem a sua produtividade, o seu desenvolvimento por conta da presença de plantas daninhas? Pergunta excelente, Ariel. Isso daí vai de confronto para o produtor, para o amigo produtor, porque você tem que imaginar que o espaço geográfico, existe uma lei da física que eu acho muito interessante: dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Exato. Então, a partir do momento que eu preparo toda a minha área, faço um planejamento agrícola e eu coloco lá a minha cultura principal, eu devo entender que a planta invasora ela é uma ameaça. Então, a presença dela em grandes quantidades e na ausência do controle adequado, elas vão competir por espaço, elas vão competir por nutriente e elas vão competir por água. E dependendo de alguns casos, compete até por luz, dependendo da fase de vegetação de cada cultura. Exato. Então, quando eu olho principalmente para o fertilizante, você imagina só hoje os preços que está o fertilizante. Você estabelece uma cultura de açaí, de pitaia, como você citou, até mesmo a própria pecuária. Você estabelece a sua cultura, você faz um orçamento para fazer, né, o desenvolvimento dessa cultura e você calcula o fertilizante, que hoje não está barato. Hoje, por exemplo, nós estamos aí vendo o MAP,
na casa dos seus R$ 4.500, R$ 4.600. Nós podemos observar também a ureia chegando nos seus patamares de quase R$ 3.000. São números históricos, são valores expressivos, né? Quando nós olhamos para trás, não muito distante, uns 2 anos atrás, e observamos que o mesmo fertilizante, o MAP, nós comprávamos eles por R$ 3.200, R$ 3.500 a tonelada. Então você imagina o investimento que você faz, o planejamento que o produtor faz. E, no final das contas, o que é que acaba acontecendo? Ele acaba tendo que aplicar o fertilizante para a planta, mas uma beirada desse fertilizante, os matos vão absorver. Então, imagina, se eu faço um cálculo de fertilizante para me obter X número de toneladas de fruto, de cereal por hectare, se eu não faço o controle adequado das plantas daninhas, ela vai consumir parte desse fertilizante. E quando a planta precisar dele ao longo do seu desenvolvimento da cultura e da sua frutificação, esse nutriente vai estar em falta. E aí entra um outro princípio agronômico chamado lei do mínimo. Eu nunca vou ter o máximo da minha produtividade ou da minha produção se eu não ofertar o mínimo necessário para a planta. Só que o mínimo, às vezes, que a gente oferta, para a planta já é muito. Aí você tem a planta invasora lá para estar comendo uma parte disso. Então, a planta invasora nada mais é do que um dreno de produtividade. São duas coisas inversamente proporcionais. Quando você olha, alta produtividade, alto manejo, um grande planejamento, mas eu não estou cuidando da planta invasora. Então pode ter certeza que do que você planejou para atingir e obter altas produtividades, esse índice vai ser bem menor por conta desse dreno, né, que são as plantas, né, a falta de controle. E além desses aí que você falou, Paulo, no caso do dreno nutricional, tem também a competição por água, por luz, né, como você já tinha comentado. Algumas trepadeiras, elas impedem, por exemplo, a abertura de folhas. Como a gente trabalha muito aqui com dendê, coco, açaí, tem algumas trepadeiras que quando a folha zero, né, vai começar o seu processo de abertura, tem uma trepadeira que ela começa a se enroscar e a planta não consegue ter a abertura foliar e, portanto, não consegue absorver a luz, né? Não consegue realizar a própria fotossíntese, que é um processo primordial para o crescimento, desenvolvimento e produção das plantas que são do nosso interesse. Então, nesses quesitos, a gente precisa sempre estar lançando mão aí de forma estratégica de manejos que vão reduzir, né, a presença de plantas daninhas. E acabar a gente nunca consegue, né, Paulo? Porque a gente sempre tem banco de semente. Sempre tem banco de semente, Ariel. E assim, como cristão, a gente não pode negar, né, um princípio bíblico que tem, né? A terra produzirá abrolhos e espinhos. Então, exato, não é porque eu tenho vontade de que isso, eu não quero que ela nasça, que ela não vai nascer. É algo que está além do meu controle. É uma lei estabelecida. É uma lei estabelecida. No entanto, né, quando eu chegar no céu lá, eu vou me entender com Adão. Mas assim, se nós formos olhar para todo o cenário desse contexto, eu não posso controlar o lado biológico e natural das coisas, mas eu posso, com técnicas e com manejos eficientes, intervir, né, nesse desenvolvimento e conseguir conviver com a planta daninha. Exatamente, de maneira que eu não tenha uma perca efetiva e significativa sobre aquilo que eu quero da minha cultura principal. Porque cá entre nós, a agricultura, ela não é filantropia, né? A agricultura, ela tem um cunho comercial. O produtor, ele dá a vida dele, praticamente ali, ele dá a alma dele naquilo, esperando que ela devolva o retorno. E a gente sabe que isso não vem do dia para a noite. Exatamente. Então, se você fazer algo com planejamento, com expertise, com direcionamento e dedicação, sem sombra de dúvidas, você vai obter o resultado. O resultado com baixo custo, alta efetividade, e vai ter um incremento de produtividade. Porque a produtividade, ela é igual à fertilidade de solo. Ela não nasce do dia para a noite, ela é construída anualmente. Então, quando eu falo de fertilidade de plantas e quando eu falo de nutrição de plantas, né, do aumento da produtividade, são duas coisas que tem que andar lado a lado. Ela é uma construção
entendeu? Exatamente. E aí o agricultor, às vezes a gente costuma fazer a comparação de que é como se ele fosse um malabarista, né, Paulo? Ele tem aqui várias bolinhas na mão deles, ele tem que manter todas no alto. E aí essas bolinhas são o quê? Manejo de plantas daninhas, manejo nutricional, manejos culturais, torcer também para que Deus mande condições climáticas favoráveis. E tudo isso é mercado, é preço de venda, é preço de compra de insumos. E aí a agricultura, ela por ser um negócio de alto risco, eu acho que em casa não vai ter ninguém que negue isso, né? Que a agricultura, de fato, ela é um negócio, ela é um business de alto risco. A gente precisa, então, buscar lucratividades interessantes, porque vira e mexe a gente tem algum imprevisto, algum delay aí de produtividade, ou você produz bem, mas o mercado não está favorável naquele momento. Isso acontece muito aí com plantio de mandioca, né, para quem planta a roça de mandioca. E aí acaba que a gente tem aí muitas possibilidades, fatores internos e externos à propriedade rural que podem fatores afetar... bióticos e abióticos, Exato. né? E igual você falou, Ariel, o produtor, ele é um malabarista, né? Ele tem ali à sua mão várias ferramentas em operação e muitas delas ao mesmo tempo, e ele precisa de maneira hábil, né, conseguir utilizar todas as ferramentas pensando num único objetivo, que é o resultado final, é entregar o número esperado. E por incrível que pareça, nós não conseguir manusear as plantas daninhas na lavoura sem um planejamento. Porque a ausência do planejamento, ela faz você cometer muitos erros durante a operação. Como, por exemplo, a bula está recomendando, às vezes, 100 ml ou 100 litros de calda por hectare, depende se você vai usar do produto ou volume de calda. O cara, ele quer usar conforme ele quer. Então, assim, Exato. O primeiro passo, você tem que fazer o mapeamento de infestação. Porque se você vê um aça-peixe, você vê um lacre, você vê uma goiabinha, você vê um mata-pasto, você vê qualquer outro tipo de vegetação Malícia, que não esteja em abundância na propriedade, você acaba fazendo uma superdose que não é necessário. Tudo porque você viu, mas não mapeou. Você viu um ou outro canto. Então, mapeie a sua área, faça um levantamento da infestação que você tem. Em cima disso, você vai procurar no mercado produtos que existem dosagens baixas, médias e altas para fazer aquele controle. Por exemplo, se eu tenho uma infestação baixa de uma buva, logo ela vai estar com baixa resistência ao produto a ser utilizado. Porque agora que ela está se manifestando lá, ela não chega do nada com resistência. A resistência ela desenvolve em cima do manejo errado que os produtores vão fazendo. Então, se eu tenho uma buva com baixa infestação, aí o cara viu a buva, ele pega a bula ali e sapeca ali uma dose. Eu falei com o meu vizinho, e o meu vizinho disse que lá na terra dele ele já não consegue mais controlar. Aí a bula diz 1,5 litro, o cara sapeca 2,5 litros logo. Entendeu? Porque ele não quer errar. Só que às vezes a buva ela representa 2, 3% da infestação que ele tem na área. E aí a outra planta daninha que tem maior infestação, 30, 40, 50% de infestação, às vezes ele controlava com um produto com uma dosagem de 0,5 litro do produto por hectare. Então, em cima disso, ele acaba fazendo uma superdose e ele deixa de controlar de fato a que ele precisa e ele acaba criando, né, induzindo as plantas daninhas em geral a ter uma resistência ao produto. Exatamente. E quando você aumenta a dose, você aumenta o seu custo por hectare. Não tem segredo. Eu aumentei a dose, eu aumento o custo por hectare. Então, faça o levantamento, faça um planejamento. Em cima disso, você vai saber que produto usar, que dose usar, que volume de calda você vai usar e fazer o manejo da sua cultura principal do jeito correto. Porque isso vai aumentar, né, vai prolongar, eu posso usar até um termo, estender a janela de você
voltar, né? A janela de você fazer a reentrada com a aplicação. Isso, né? exatamente. E isso é muito importante. Diminuir custo é tudo. Com certeza. E isso também faz parte do manejo de plantas daninhas como um todo, né? Esse último termo aí que você usou, a gente chama de IEA, é intervalo entre aplicações. Então, estrategicamente, quanto maior for o intervalo entre uma aplicação e outra, significa que eu vou estar tendo mais economia e significa que eu estou sendo eficiente no sentido de manter as plantas em um nível controlado, né? As plantas daninhas em um nível controlado. E aí, Paulo, tipo, tu comentaste aí sobre as principais que a gente vê, né? Falou muito da buva, que é uma das plantas com maior nível de infestação. Tem alguns casos de resistência já, que iniciaram nos Estados Unidos, mas já foi percebido aqui no Brasil, que é fisiologicamente uma questão assim maravilhosa quando a gente vai enxergar o processo fisiológico da planta. Só que para nós que somos agrônomos é uma grande dor de cabeça, né? Então a gente tem que buscar manejar e ser eficiente. E quando a gente busca essa eficiência, tá muito ligada também ao momento de entrada. Porque a gente não vai esperar ela tá toda florida, toda bonitinha, dispersando semente para entrar. Por quê? Da mesma forma que a gente vê o manejo, por exemplo, de pastagens, onde a gente tem a entrada dos animais antes da sementação. A altura do corte, exatamente. A gente respeita todo um critério. Exato. Para manter o vigor da planta, né? Exato. No caso do capim. Isso. E aí esse mesmo raciocínio a gente pode trazer aqui para o manejo de plantas daninhas, turma. Por quê? Quando o metabolismo da planta, ou seja, quando a vida da planta ela está voltada para enchimento de grãos, de sementes ali, melhor dizendo, né? Semente da planta daninha, a gente tem uma fase onde a atividade da folha em si, que é quem de fato vai absorver o herbicida e vai fazer com que mate a planta, está muito reduzida. Muito reduzida. Ela já está drenando tudo focando na semente. Exato, então a gente perde o timer, a gente perde tudo. Se eu diminuo a área fotossintética, automaticamente a absorção vai ser menor. Exato. E a eficiência do produto vai ser muito menor. Com certeza, então, sem sombra de parte dúvidas. da aplicação vai para o solo. E é um detalhe, pessoal, que nós precisamos deixar isso claro. A maioria dos herbicidas sistêmicos, eles em geral não são absorvidos pela raiz, como a maioria dos produtores fala, não, eu tenho medo de usar o glifosato porque ele vai ser absorvido pela raiz. O glifosato, a maioria dos produtos sistêmicos, eles são absorvidos pelos estômatos da planta, que nada mais é do que micro boquinhas que a planta tem embaixo da folha. Ou em cima. Né? Ou em cima também. Então, o que é que acontece? Quando você faz a aplicação sobre a superfície da área foliar, a planta absorve isso, ela transloca para dentro dela. E diz que ela transloca o herbicida, ele afeta o processo de divisão celular. Porque a planta, ela faz esse seu crescimento, seu desenvolvimento, através da sua divisão celular. Então, o que é que ele faz? O herbicida, ele cria um bloqueio dentro da planta, é como se fosse semelhante a uma parede. E o que é que acontece? A planta, ela absorve a luz solar, as raízes absorvem água, né, e os sais minerais, né, os nutrientes dissolvidos, e aí ela faz essa translocação pelo xilema e floema. Então o herbicida, o que é que ele faz? Ele cria uma barreira e essa barreira impede com que a planta complete esse ciclo, entendeu? Esse ciclo dela da fotossíntese, que é a produção do seu alimento. Porque toda planta, nós sabemos que elas são autotróficas, né? Elas produzem o seu próprio alimento. Isso. Então, a partir do momento que o herbicida ele quebra essa cadeia da reação completa e eficiente da fotossíntese, aí a planta começa a murchar, ela começa a desidratar, é por isso que ela começa a ficar amarela, e aí ela vai começar a soltar suas folhas, desprender e morrer. Isso por conta que o herbicida ele cria todo esse efeito dentro da planta, né? É um negócio cinematográfico a nível microscópico e celular, né? Exatamente. E aí a gente tem alguns grupos de herbicidas, né, Paulo? Por exemplo, aí tu falaste de herbicidas que fazem ataque aos fotossistemas. E aí a gente tem também outros grupos, né? A gente tem aí herbicidas pré-emergentes, a gente tem herbicidas que são mimetizadores de auxina. Desculpa o nome meio complicado, mas o que é? Mimetizadores de auxina são herbicidas que eles imitam, turma, um hormônio vegetal. E aí ele meio que
atrapalha o desenvolvimento normal da planta e com isso, atrapalhando esse desenvolvimento normal, um lado cresce mais que o outro, pegando sol ou começa sombra, a ter um monte de e aí, disformismo lá, né? Ela causa doida. todo aquele reboliço. Um distúrbio na planta ali. Exatamente. E assim, fazendo um paralelo, né, para quem faz academia aí, algumas pessoas usam anabolizantes, sabem que os hormônios em geral, e aí a gente precisa ter todos esses cuidados e ter um conhecimento apurado do que a gente vai estar aplicando justamente para não fazer o investimento errado e atingir a planta no momento certo, né, Paulo? Com certeza, Ariel. E isso daí é importante você falar, nós abrangermos dentro dessa cadeia, desse universo, né, de produtos que existe. E seria interessante nós falarmos para o pessoal também alguns produtos, né, alguns princípios ativos que nós conhecemos, porque isso é importante saber diferenciar o que é um herbicida também sistêmico, um herbicida de contato, entendeu? Exato. Então fala um pouco pra gente, Ariel, da diferença de um herbicida sistêmico para um herbicida de contato. Para buscar resumir e conseguir colocar bem esses conceitos na mente da turma que está assistindo a gente, o sistêmico, pessoal, imaginem comigo, o sistêmico você aplica na folha, ele vai correr pelo caule, vai correr pelas flores, ele corre também pela raiz. Então a folha absorve e ele vai ser translocado, né? Ou seja, ele vai ser movimentado dentro da planta. Diferentemente do de contato, onde no herbicida de contato você vai ter aí uma translocação muito pequena, questão de centímetros apenas. Então, nesses você tem que ter uma expertise muito grande a utilizar. Um pouco mais até do que quando você tem aí o uso do herbicida sistêmico. Porque ele é seletivo, né? Além de ser seletivo, você tem que ter uma boa cobertura, ou seja, você tem que saber manusear o seu volume de cauda. E alguns deles são muito minuciosos, ou seja, são produtos muito técnicos, como o glufosinato, o diquat. E aí, tudo isso, turma, que a gente está falando, é importante que eles estejam registrados para sua cultura, né? E a gente vai sempre nas nossas consultorias buscar atender da melhor maneira possível essas demandas, não, Paulo? Com certeza. E falando de sistêmico e contato, eu gosto de usar uma comparação muito clara e objetiva, que é muito mais fácil de você entender, né? Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Por exemplo, imagina que você foi no médico e o médico receitou que você tomasse um comprimido de 8 em 8 horas. Você vai ingerir esse medicamento, ou seja, ele vai para dentro de você. Então, quando eu falo de herbicida sistêmico, é porque o produto, que é como se fosse o comprimido, ele vai para dentro da planta. Boa comparação. E quando eu falo, por exemplo, do de contato, é algo que vai ficar externo, superficial. Como se fosse uma pomada, né? Isso, justamente, você tá ferido, vai lá, usa uma pomada. Eu tô assado, vai usar um talco. É algo local. Você cortou, vou usar um metiolate. É algo local, pontual, e ele vai tratar de maneira rápida aquilo externo, entendeu? Então, o herbicida de contato, justamente, eu não vou aplicar um herbicida de contato numa área total. Para um pecuarista, por exemplo, ele quer matar impossível. Plantas invasoras específicas. Se eu bater em área total, o herbicida de contato, ele não é seletivo, ele mata onde ele pegar. É de contato, ele queima a superfície do tecido vegetal, fazendo com que a planta murcha, né? Seque ela, ele queima de fato, ele é corrosivo, né? Por isso que as recomendações para produto de contato são infinitamente maior do que para produto sistêmico. Ambos eles trazem malefícios à saúde humana, só que o de contato ele tem uns cuidados maiores, entendeu? Porque se pegar muito mais técnico, muito específico, precisa ser posicionado. Não vá na conversa do vendedor sem você ir com o laudo, né, com a bula, né, e com o receituário agronômico emitido pelo seu agrônomo. Então, solicite isso sempre que você for fazer a aplicação e não ignore pular essa etapa, porque senão você vai comprar gato por lebre. Exato. Pessoal, finalizando já o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. A gente coloca para fritar a mente de vocês e torcemos para que vocês continuem nos acompanhando. Paulo, é importante a gente falar também
do nosso trabalho, né? A Arroba Produtiva vem aí seguindo principalmente com consultorias em açaí, pitaia, culturas de certa forma mais presentes aqui na Amazônia, e também a gente tem expandido aí para alguns outros estados, né? Maranhão, tem o pessoal do Distrito Federal entrando em contato com a gente, Mato Grosso, e aí tem gente plantando açaí no Brasil todo agora. No Brasil todo. E turma, a gente trabalha com consultoria voltada para o açaí, principalmente, né? Hoje é a nossa maior fonte de renda, digamos assim, a nossa expertise. E se você tiver interesse em ter, além do manejo de plantas daninhas, ter também o manejo nutricional, o manejo de tratos culturais da cultura em si, todos alinhados, ajustados por profissionais que vivem disso e sabem trabalhar com isso, eu sugiro que você não arrisque sozinho, porque pode sair muito mais caro. Então, fica aí o recado. Forte abraço, turma. Continue acompanhando a gente aí, seja no Spotify. Se você estiver ouvindo só o nosso podcast, acompanhe a gente também no YouTube, no Instagram. A gente produz conteúdos aí para buscar ajudar vocês. Beleza? E é isso, amigo produtor. Se planeje, porque aquilo que não é medido e não é controlado, jamais pode ser gerenciado. Então você precisa de suporte. Procure a nossa equipe. Somos profissionais capacitados e que entendemos não só das culturas amazônicas, como das culturas de grande expertise do nosso estado, desde hortaliças, pastagem, palma de óleo. Então, assim, nós temos o melhor para oferecer para você, desde mapa de nutrição, desde controle de pragas e doenças, desde mapa fitossanitário, desde demarcação, mapeamento de área, desde voo de drones, ou seja, nós conseguimos oferecer para vocês o que há de melhor. Então vem com a gente, vem com quem entende do assunto e vem com a Arroba Produtiva. Bom ver vocês, forte abraço e tamo junto. Valeu, turma. Valeu, abraço. tchau, tchau.